Bem, hoje no oferecimento da Agência Quatra, a única agência do Brasil especializada em produção de podcast. Está acontecendo o nosso 8º episódio do Empúria Pod Podcast. E estou trazendo aqui uma amiga, uma pessoa muito especial, para falar de alguns temas, né? O primeiro ali sobre migração, para você que pensa em se mudar do país, escuta muito sobre esse tema, sobre mudar de vida, sobre crescer financeiramente fora do país. Você vai aqui ter dicas importantes também. E também vamos falar sobre empreendedorismo, porque ela é uma grande empreendedora. E vamos lá. Ela é mamãe da Helena, certo? 3? São 3 crianças. Meu Deus! Caraca, olha só. Vamos lá, mamãe da Helena. Antes de te apresentar, do Augusto. E da Laura. E da Laura. Vamos lá, mãe da Helena, do Augusto e da Laura. A Helena é mais nova. A Helena é mais nova. Boa. Ela é design, social media, mentora e CEO da Grafos Social Media. Senhoras e senhores, Carol Vieira. É isso aí. Isso. Cara, hoje o nosso bate-papo vai ser sobre imigração. A galera aí que... Nós dois trabalhamos fora, nós dois vivemos fora. Então não vai ser um bate-papo com uma pessoa que não tem essa experiência. Vou fazer algumas perguntas, vou te pedir para você ser super sincera, tá? Não vou aprofundar em nenhum tema, mas sim do que você viveu ali na sua parte profissional e na sua adaptação lá, que você viveu um tempo fora. E acredito que vai abrir os olhos de muita gente, porque quando você entra ali, você recebe uma enxurrada de informação e muita gente vai, muito bobo alegre, né? Ai, caraca, eu vou ficar milionário, eu vou trabalhar pouco, ganhar muito. E vocês vão ver aqui nesse episódio pontos positivos, pontos negativos, e aí você já consegue ir um pouco mais preparado. Então esse episódio é para você e para você que empreende também, tá? Vamos para a primeira pergunta logo? Vamos. De cara? É o seguinte, antes da primeira pergunta, se inscreva no nosso canal, aquela coisa de sempre, se inscreva no nosso canal, siga a gente nas redes sociais. Pedro, não fica me olhando com essa cara não, tu tá vendo um cara de que tá me gastando, mas se inscreva no canal, isso aqui mesmo, curta a gente e vamos pra cima. Carol, na sua estadia em Portugal, você trabalhou por quanto tempo? Trabalhei 6 meses. De quê? Então, tudo. Então, boa. Mas trabalhei de tudo. fala o que você assim, trabalhou então nos 6 meses? Lá era um gastrobar. De dia era restaurante e à noite tiravam-se as mesas, né? E a gente arrumava, virava bar. Eu trabalhei lá, comecei como atendente, sabe? Eu fazia... anotava pedido, normal, atendia. E depois aí eu fui crescendo lá dentro. Comecei a ficar responsável por escalar os freelancers, treinar a galera que estava vindo. E assim eu comecei assim, a ficar como gerente, porque o dono mesmo do Darcos, ele ficava na Espanha. Então, como eu já era mais antiga ali, porque tinha essa rotatividade justamente... Muito grande. Restaurante é assim. Pelo trabalho ser muito puxado, ninguém ficava. E eu precisava, eu ficava. Aí, acabei tendo essa troca com ele maior, então eu acabei ficando responsável pela equipe, assumindo a gerência. A gerência, só não foi... você é gerente. Sim. Entendeu? Mas era gerência, eu fiquei responsável por tudo. Top. Uma pergunta importante também. Você tinha documento para trabalhar? Não. Bom, coisas de Europa, tá? Você acaba sendo responsável, trabalha, ganha dinheiro. Ganha. Mas ela não tinha documento. Então, para você que tá pensando em viajar, mas eu não tenho documento. Não é realmente. empecilho. Como? Não é um empecilho. Não é empecilho. Para arrumar um trabalho, né? Tem outras questões aí, né? Que um documento faz, sim, diferença. Em relação à saúde, né? Seguro-saúde, dá uma diferença, mas... Benefícios no trabalho. Benefícios. Você não tem para quem reclamar. Vou reclamar para quem? Trabalho humano. 16 horas por dia, não tem como reclamar. Não tem como. Mas dá para trabalhar. Dá para trabalhar e fazer dinheiro. Tá, e como é que você chegou nesse lugar? Então, eu tava num relacionamento, né? E... No caso, ele foi para Portugal e a família dele recebeu a gente lá e tudo mais. E aí eu fiquei morando lá, fui junto com ele. Como é que você chegou no trabalho? Como é que tu arrumou? Indicação. Foi indicação de uma tia dele que me arrumou esse emprego e aí foi essa entrevista, tudo lá, e já comecei no mesmo dia. Bom, vem aí, vamos começar. Vamos começar. Aí tu fez um teste, ou não? Não era nem nenhum. teste, era começa e pronto. Começa, a gente precisa de alguém, vai começar hoje, tá pronto? Eu tô. Boa. Tá precisando, a gente tá sempre pronto. Já foi, claro. É isso. E daí, mas você já tava lá há quanto tempo, quando você arrumou esse trabalho?
Mas uns 6 meses também. Eu Ah, você fiquei já lá estava um lá ano. nos 6. Eu não consegui emprego, porque aonde... Ainda tem esse fator, a Europa, a gente é muito grande, não é só o que você vê. Ah, vou pra França. Você só vê ali na televisão Paris, você só Sim. vê aquela... Mas é, assim, muito rural, digamos assim. Aonde eu morava era um lugar de muita dificuldade. Eu morava em Covelo do Monte. Sim. Só para eu chegar numa cidade que não era a maior cidade de Portugal, era muito trabalho, era um trajeto grande e que, assim, só de carro. E demorado. Então, para eu conseguir um trabalho na cidade, demorou. Ah, sim. Justamente por conta dessa E dificuldade. por conta de temporada também? Porque na Espanha, na Espanha você também consegue, você tem essa dificuldade por causa do documento e tudo mais, mas você consegue trabalhar. Mas eu morei num lugar onde tem trabalho, mas em alta temporada. Em baixa temporada já tem muito menos. Não, Você começou... eu comecei um pouco depois das festas de junho, que é o verão, né? Quando fica... Qual mês, mais ou menos? Comecei em... Acho que de julho para agosto, foi no final do mês que eu peguei. Ah, não, mas então você começou no auge ainda de Europa. Você morou lá um ano? 1 ano e 1 mês. Só essa vez? Só essa vez. Boa. Cara, então eu tenho experiência ali, eu já morei 3 anos, né? Fora também, já tinha morado 6 meses na Itália. Você começou a trabalhar na melhor época, tá? Porque final de julho, ainda não tá no final do verão, mas tá no auge do verão. Mas, por exemplo, a cidade onde eu morei era uma cidade bem turística, né? Mas o pessoal, final de junho, já estava voltando para a França. Então, já estava as diminuindo festas bastante. de junho, Quando chega assim, final de julho, tem um público grande ainda na cidade, mas não é tão grande quanto junho. Sim, então já era aquela queda, já não tinha aquele movimento tão grande. Final. E o principal turismo lá era o francês? Era. Como lá onde que eu trabalhei também. Os franceses, geralmente na Europa, tem um movimento, né? A galera do norte desce porque no sul é mais barato as coisas. Então, a galera da França, da Inglaterra, os ingleses vêm muito também, na Espanha pelo menos, os alemães vêm para a Espanha, para Portugal, porque o custo é mais barato. E os imigrantes também, a galera de Portugal que sai, né, para trabalhar na França, para trabalhar na Espanha, porque é melhor remunerado, e volta para passar as férias com a família. Então, e a gente, brasileiro, tá ali trabalhando. É isso aí. É servindo. Servir sempre é o caminho. Sim. Mas... Cara, isso é muito bom. Eu queria passar isso, Carol, com você, que teve experiência, eu vou passar a minha aqui também. Pra você, cara, que tá pensando em ir pra Europa, qualquer país da Europa, tem uma onda de brasileiros querendo ir pra Portugal. Porque Portugal é maravilhoso. Cara, realmente Portugal é um local muito mais seguro que aqui. Muito mais seguro. Tem seus benefícios, tá? O euro é uma moeda muito mais forte. Sim. Eu morei na Espanha também, que é muito parecido com Portugal. Financeiramente falando, a Espanha ainda é melhor do que Portugal. Muito. Ainda tá acima. Mas essa experiência que eu tenho fora me provou que se você quer ir para fora do país, para ter essa experiência, para aprender uma cultura nova, para aprender uma profissão nova, porque eu também fui garçom e eu não tinha essa experiência. Para aprender é muito bom e você pode gostar. Mas se você vai para fora do país esperando que você vai ficar rico e que o Brasil é muito ruim e que fora do Brasil tudo funciona, não vá. Não vai, porque você vai se decepcionar. Então, assista esse podcast. Eu vou fazer algumas... A próxima pergunta é bem dinâmica nesse ponto. Vai te ajudar bastante aí nesse tema. E depois nós vamos avançar ali pro empreendedorismo. Mas vale voltar e escutar a experiência da Carol. Voltar e escutar o que eu tô falando. Para te ajudar na tomada de decisão. Tá bom? E talvez até no motivo que você vai para fora. Tá? Porque isso não é para te desencorajar. Não é para te desmotivar. Mas sim para te... preparar. Isso aí, para te dar real. Cara, olha só. Muda teus planos se tu tá pensando em ficar milionário. Se tu tá pensando em ficar rico. Vai com o pé no chão. Vai entendendo que lá também você tem a questão do racismo, que é muito forte. Tem a questão da falta de oportunidade. Se for mulher, então... é muito forte. É um assédio muito grande. Você é brasileira. Então... isso eu não passei. Então, já se preparem para isso também. Não é para aceitar, mas sim para se preparar. Então, vamos começar nessa primeira aqui. Pontos negativos que você não sabia antes de ir. Negativo que você não sabia antes de ir. Então, justamente essa questão do assédio. Eu até imaginei que fosse acontecer alguma coisa, mas eu não tinha a dimensão do que seria. A dificuldade de trabalhar, porque quando eu estava para ir, né,
lá é fácil de arrumar emprego, você vai arrumar um emprego, você vai conseguir trabalhar 6 meses dentro de casa, sem conseguir um emprego. Então, assim, a pessoa acha que vai chegar já arrumando emprego. Não, é bom estruturar a sua ida antes de ir, né? Não, Sim. eu fui completamente despreparada, eu era muito nova, entendeu? Então, eu fui muito despreparada, fiquei lá esperando emprego. E não é assim, se você ficar esperando, não vai conseguir. Então, acho que o ponto negativo é o jeito deles, né? Que eles são um pouco diferentes. Aqui no Brasil a gente é muito caloroso, muito simpático. A gente acolhe as pessoas e em Portugal não é assim. É cada um por si, já é uma coisa mais A diferente. cultura europeia, né? É. Então isso a gente estranha, mas não é algo que seja assim ruim. E essa questão mesmo do assédio, de arrumar um emprego que a gente acha que vai ser maravilhoso e fácil, não é. Acho que o choque de realidade foi esse. Foi esses 3 pontos aí. Uhum. Top. Então se preparem, escutem. Isso não é pra desmotivar, é pra você saber. Saiba que tem assédio, mas você consegue se preparar e se antecipar e não precisa aceitar. Porque lá também você tem canais, mesmo você sendo imigrante, que você pode denunciar, que você pode falar, enfim. Você não precisa se calar. Não. Sabendo que se for escutando a galera falando que é fácil arrumar trabalho e tudo mais, saiba que não é. Estão te contando história, estão só assim, te ludibriando mesmo, porque talvez estão insatisfeitos com o Brasil, com alguma Sim. coisa. Isso não é verdade. Tem pessoas lá que querem trabalhar também. Então tem brasileiros já lá querendo trabalhar também. Sim, então você existe não vai aquela questão assim, tá todo mundo querendo emprego, então a gente vai oferecer um salário bem baixo para você trabalhar muitas horas, porque eles acabam alguns, né? Não todos. Comerciantes se aproveitam disso justamente, de ter muito brasileiro. Situação vulnerável da galera. Isso não acontece só em Portugal, na Espanha também acontece, tá? Então já vou te falando. É uma coisa que você trabalhou, eu também trabalhei, e é uma coisa que dá para você ultrapassar, dá para você romper, mas já vá preparado nesse ponto. Então, assim, é muito bom você saber disso. E daí a próxima pergunta também, pra gente não ser injusto, porque senão vai ser um papo de depressão aqui. E eu, pelo menos, Rossini, eu sou muito grato à Espanha. Todos os meus projetos hoje, eu não sei, eu vou pedir até pro Juan jogar ali no meio, a tela. Empúria Pod, aquela estrela ali, tem as cores da Catalunha. Todas as marcas, todas as minhas marcas têm essa estrela. Uhum. Essa estrela significa esperança para mim e gratidão por esse lugar que foi muito importante para mim no meu desenvolvimento. Então, fora todo o preconceito que eu passei ali, eu conheci pessoas muito boas também, muito fortes. Tá? Eu tive na Catalunha, um lugar que é um povo muito difícil, tá? Um povo muito duro, o povo catalão, mas é um povo muito bom também, na sua maioria. Então, a gente precisa falar, Exatamente. existe racismo? Pra caramba. Mas existe muita gente boa ali. Eu sou muito grato a esse lugar, então eu carrego comigo a cultura deles, que eles têm várias coisas boas, economia, a questão militante deles. Então, para não virar um papo de depressão, eu falo aqui que eu sou muito grato. Tem muitos pontos positivos. E aí, eu vou te perguntar, pontos positivos que você gostou de lá? Então, lá é divertidíssimo. As pessoas... É uma cultura diferente, você chega e fica ludibriada, né? Quando eu comecei a trabalhar, eu fiz amizades. Então, eu comecei a ver pessoas, porque onde eu estava, como eu disse, era um lugar de difícil acesso. Então, assim, as pessoas são, sim, algumas pessoas você consegue fazer aquela conexão. Então, são pessoas realmente, como você falou, muito boas e que estão dispostas, entendem a sua situação de imigrante, sabe? Que você está numa situação de vulnerabilidade e se dispõem a te ajudar e te fazer companhia. Então, sim, as pessoas são, algumas, né, como eu disse, são um ponto positivo. A questão de segurança, não tem nem o que comparar. Eu saía, Cine, de madrugada, 4 horas abaixando porta e ia com o telefone. Na rua, de boa, sozinha. Tipo ali Rocha Miranda, né? Rocha Miranda assim mesmo. Igualzinho. Sai tranquilão, passa dor na moto e já fala, porra, quer se tacar e tudo no chão. Outra coisa que eu tinha um medo, eu tava com meu filho ainda não tinha documento, Augusto tinha 7 meses, se eu não me engano, e eu tava muito preocupada com relação à vacinação. Porque sem documento você não teria direito à saúde pública. E eu conversei com o pessoal da área da saúde, expliquei a situação. Olha, eu ainda não tenho documento, mas eu não posso vacinar meu filho. Também não quero ser exportada, expulsa do país. Sim. E eles vacinaram meus filhos. Então, assim, é bem tranquilo. E, assim, se conseguir se comunicar. Até porque é português, né? Eles entendiam bem a língua. Eles entendem e você consegue fazer essa troca.
Então você coloca como ponto positivo principal a segurança. As pessoas e a segurança. As pessoas e segurança. As trocas, né, que a gente consegue fazer. Olha, eu também vou dar uns pontos positivos, tá? Segurança. Lorena conversa comigo. Até hoje Lorena quer voltar, né? Ela quer voltar para a Espanha. Eu não pretendo voltar a morar na Espanha. Pretendo voltar a passear e tudo mais, mas eu não pretendo voltar a morar na Espanha. Mas sou muito grato. Um ponto positivo que eu tenho dali da Espanha, onde que eu morei. Segurança, realmente. Essa conexão com as pessoas também. As pessoas, por saberem que eu sou brasileiro, pelo menos na Espanha, a galera tem um carinho com o brasileiro muito grande. Então, até os próprios espanhóis, os catalães, eles gostavam da gente. Eu sempre me senti... Primeiro, muita gente tinha um preconceito, porque eu sou moreno, eu tenho cor de árabe, e eles são muito racistas com relação a isso. E até muita gente boa é racista, tá? A pessoa não é porque ela é racista, ela é ruim. Às vezes muitas das vezes ela recebeu uma educação racista. Então ela não sabe não ser racista. Então é muito complicado isso, eu gosto de passar aqui. Então, depois que as pessoas sabiam que eu era brasileiro, me tratavam muito bem. Então as pessoas... hoje eu tenho grandes amigos na Espanha, espanhóis, árabes, enfim, tenho. E para ser bem realista com você que está assistindo esse episódio, grana. Lá, quando a gente começa a calcular o valor, a gente recebe em euro. Então, por você trabalhar muito, pelo menos no meu caso, por eu trabalhar muito, eu não tinha tempo para gastar esse dinheiro. Então, eu juntava bastante. E quando você faz a conversão, ele converte o câmbio do momento. Hoje, o euro está na casa dos R$5, né? 5 e pouquinho. Então, quando você pega um salário baixo, mas que você não teve tempo para gastar, e você converte ele acaba sendo um montante legal. Então, é isso que muitos brasileiros fazem, juntam um capital legal e muita gente fica por lá mesmo. Então, mas entra essa questão. A Espanha é bem melhor remunerado. O salário baixo deles é o dobro do de Portugal. Então, às vezes, a galera vai para Portugal, tem que pesar bastante também. Não, eu sei que parece que eu estou só falando pontos negativos, mas não é. Eu acho que as pessoas ficam muito ludibriadas com a ideia de Portugal. Com relação ao custo de vida. Exatamente, trabalhar na classe operária, você tem que saber que você vai receber o mínimo. Tá, vamos falar aqui de valores. Eu vou abrir meus valores. Na Espanha, eu como garçom, eu ganhava 1.200 euros de salário, né, mensal, 1.200 euros, mais gorjeta, né, que lá chama propina. Onde no verão a gente faz uma boa quantia de propina. Mais do que o salário. Isso. E em Portugal ali, você, no caso, quanto você recebia mais ou menos por mês? Só para dar uma ideia pra galera. 600 euros. E eu trabalhava 16 horas. Caraca. Então, assim... E gorjeta? A gorjeta, eles queriam que eu dividisse. Aí, mas, assim, depois de um tempo de casa, eu me posicionei e falei, olha, tá puxado pra mim. Eu preciso pelo menos ficar com a gorjeta e tal. E aí eles deixaram passar. Sim. Eu passei a ficar com as gorjetas. Aí eu comecei a tirar 1.000, 1.200. Isso já com a gorjeta? Isso já com a gorjeta. E daí você vai converter isso, aqui no Brasil, dá 5, 6 mil reais. Só que você tem um custo de vida lá. E quanto você paga de um aluguel, mais ou menos. Só pra galera ter uma ideia real de quem viveu. Eu vou abrir também a minha. Já vou começar aqui. Eu pagava 400 euros no estúdio, onde era um cômodo. A minha parte boa, né? Na minha segunda ida pra Espanha, é que eu tava com a minha esposa. Então, eram 2 salários, 2 gorjetas. E o custo era bem baixo, que a gente não ficava em casa. Então eu pagava 400 euros de aluguel e tinha um custo ali de compra mais ou menos de 150, 200 euros. Então eu tinha um custo geral da casa de 700 euros para 2 pessoas. Então, para você calcular aí, isso é na Espanha, que é melhor financeiramente que Portugal, mas que é um dos países mais pobres que tem. Então, quando você fala de França, quando você fala de Inglaterra, o custo aumenta. Suíça. Então, o custo aumenta, o aluguel é mais caro, a compra é mais cara, enfim, os impostos são mais caros. Então, pese bastante quanto você pensa em ganhar, quanto você vai gastar. Então. Para ver se vale a pena. No meu caso, eu já não pagava aluguel, né? Não pagava renda, porque eu estava morando com os pais do meu marido. Então, eu não tinha esse custo. Eu fazia compras, né, do mês para todo mundo. E eu gastava em torno de 250 a 300 euros. Sim. Então, ficava mais ou menos metade do meu salário para mim. Mas ainda assim não chega a ser um valor tão grande, né? Sim. Porque sobraria aí 300 euros. Aí fora o custo para você abastecer, para você chegar no trabalho.
Então, assim, dava para viver muito bem. A gente comprava coisas que eu não compraria no Brasil, Sim. sabe? Mas ainda não chega a ser uma riqueza. Construir uma riqueza trabalhando. Você tinha segurança, então você pagava a sua segurança. Então, galera, só calculem, tá? Às vezes você tá pensando, poxa, eu vou pra Europa, porque lá eu vou... Bem, cara, você vai calcular, calcule, ver quanto você vai gastar. Não deixe de ir, não deixe de ter essa experiência, É transformador. mas vá sabendo que não é fácil. Transformador demais. Cara, então... Agora vamos pra parte do empreendedorismo, que é muito bom, né? Depois de ter sofrido ali, de ter passado por essa experiência boa, né? Experiência boa que eu falo porque você teve momentos bons também. Não muito. Uma experiência boa. Mas agora, por que você decidiu empreender? Porque lá você trabalhava, você tinha seu salário ali. Sim. Eu botei na ponta do lápis. Ai, tô me matando 16 horas por dia, ficando exausta. Sim, pra chegar mais pra frente o microfone? Top. Trabalhando 16 horas por dia, ficando exausta. E tô fazendo o que eu faria vendendo bolo de pote no Brasil. Que isso? Não dá. Tem que voltar. Tem que fazer alguma coisa, tem que trabalhar em alguma coisa que seja pra mim. Tô fazendo pouca grana, muito tempo gastado, assim, trabalhando, me esforçando e pouco dinheiro. Aí eu falei, não é pra mim. Tenho que fazer alguma coisa acontecer. E empreender em Portugal era fora de realidade. Porque eu teria que estar legalizada e é muito mais burocrático do que aqui. Sim. Entendeu? Em questão, se eu fosse empreender em Portugal, as pessoas me perguntam isso, por que você não ficou por lá e fez alguma coisa por lá? Porque se a fiscalização me pega ilegal empreendendo lá, ia ser muito pior. Então, eu resolvi voltar e tentar empreender aqui. Porque você investiu toda a sua carreira, né? Todo o seu negócio, aí talvez você teria um problema com a fiscalização ou algo assim, alguém poderia até te denunciar e você ter tua primeira falência, né? Então seria bem, bem triste. Então você decidiu empreender porque você viu que as suas horas que você trabalhava não valiam a pena. Em relação a dinheiro, eu tava trabalhando muito pro sonho de alguém, não pro meu. Eu me sentia passada para trás, eu ficava, 16 horas trabalhadas. Você sabe, é muita coisa. É puxado. Dormir, forte. você não consegue dormir 8 horas. Você chega em casa já... E 8 horas. 8 horas. 8 horas vai dormir lá no Brasil. Tá, e aí você voltou pro Brasil e abriu a Grafos ou como é que foi? Primeiro eu comecei, assim, cheguei sem dinheiro, porque eu não consegui juntar muito. Então, o que eu trouxe, eu gastei pra comprar as coisas do meu filho, pra me organizar. E comecei a trabalhar de recepcionista. Foi a primeira vaga que apareceu e eu comecei a trabalhar. Quando eu saí, foi a época da pandemia, já estava entrando a pandemia. Aí eu comecei dentro de casa a falar, tem que fazer alguma coisa. E eu sempre tive muita habilidade com design, porque eu já trabalhei com gráfica anos atrás. Então eu tinha habilidade com CorelDRAW, né? E com o Canva, que é o aplicativo que todo mundo usa hoje em dia. Então eu sabia mesclar uma ferramenta profissional, que é o CorelDRAW, e uma semi-profissional, digamos assim. Aí eu falei, vamos mergulhar nisso aí, ver o que eu consigo fazer, né? Aí comecei com currículo, com convite, tudo, não tinha um nicho específico, sabe? Sim. E aí eu comecei dessa forma. Mas aí depois eu fui dando forma à Grafo. Aí hoje a Grafo, ela começou com design e hoje ela é social media. Social media. E daí como é que foi essa transição aí? Conta pra gente. Então, porque pra galera entender, o design é que faz as artes, é que faz o material gráfico ali, o material de arte e tudo mais. O social media é uma outra função. Eu queria que você falasse. Então, social media. Como é que eu cheguei lá? Eu sempre fui blogueirinha. Sim. Sempre soube de Instagram, desde que eu tenho 14 anos de idade. Eu sou blogueira. Tenho Media Kit, faço parceria. Então, as pessoas chegavam até mim. Também quero, Carol. Quero... Como é que eu faço? Como é que eu... Então, eu sempre fui hábil com o Instagram. E aí, eu juntei uma coisa a outra. Fato de design e habilidade de Instagram. Para eu me tornar social media, eu comecei a estudar métrica, comecei a estudar todas aquelas questões de engajamento, conteúdo. Aí, eu comecei a trazer esse lado de social media para a Grafo. A princípio, não era só mesmo fazedora de post, que as pessoas falam tanto. Eu só entregava o post e a pessoa posta, faz o que quiser. Hoje em dia, não. Hoje em dia, eu já consigo direcionar os meus clientes, sabe? Não é só isso que eu faço, não é só social media. Então fale, conte, faz teu merchan aqui. Vamos lá, Grafos, galera. Tá na dúvida, vai lá, eles têm Instagram, dá uma olhada no Instagram da Carol.
É uma área que eu vou te indicar bastante. Uhum. A gente também tem uma agência de publicidade, né, de marketing, que também tem social media, só que nós não somos No mesmo concorrentes nicho. e mesmo se fôssemos, não somos inimigos. Então, fale o que a Grafos faz, entrega aí, porque se você quiser fazer um podcast, procura a Quatra. Agora, Qualquer outra pronto, coisa. se você quiser qualquer outra coisa que você vá pensar, procura a Então, Grafos. Vamos lá, vou explicar mais ou menos. A Grafo é eu dei esse nome porque é alavancagem, é tirar do zero e jogar lá em cima. De mídias sociais, tá? A gente faz essa questão de post, os conteúdos, calendário editorial, por exemplo. Eu não sei o que eu vou postar, não sei quando. O calendário editorial, ele te dá aquela direção. Aí, dentro do calendário editorial, a gente entrega os conteúdos para a pessoa postar. Mas, Carol, eu não tenho tempo. Então, a gente vai fazer a tua gestão de mídia. Só que são pacotes, são valores diferentes. Então, assim, a gente faz tudo. Gestão de tráfego pago, gestão de tráfego orgânico, conteúdo estratégico. Tudo que uma empresa ou um prestador de serviço precisa para estar no digital de uma forma coerente, bem posicionada, constante, gerando um branding, sabe? Aquele posicionamento firme, a gente consegue ajudar. E também captação de cliente qualificado. A gente faz tudo, tudo. Não tem como Então, eu abordar muito, porque é muito serviço, são muito microserviços, muita coisa. Então, assim, quer vender mais, quer se posicionar, quer ter conteúdo constante, de qualidade, top. Eita, deu uma baixada no áudio aí. Mas o áudio tá normal, tá a tranquilo. gente faz essa Só o cara. marketização. Posso até fazer uma marketização agora? Com certeza, com certeza. Eu te trouxe um presente. Opa, caraca, presente aí. Aí eu gosto, hein? Que isso, bonitão, mano. Nosso pré-skate. Que isso? Que isso? Qual é o nome disso? Pré-skate. Poxa, A que gente nome também bonito. faz pré-skate para os clientes. Caraca, muito top. Hein? Peraí, vou abrir aqui. Posso abrir? Pode, claro. Caraca! Pô, muito top aí. Tem um recadinho na tampinha. Eu vou fazer essa caneca. Ih, um recado aqui, ó. Vamos lá. Não, peraí, eu posso ler esse recado? Claro. Por favor. Vamos lá. Tempo. O único recurso que não se pode comprar. Top. Pra mim, a primeira frase já ganhou o cliente. Já ganhou o cliente. Pô, acho que hoje é uma Grafos, hein? Vamos lá. O que a Grafo... Grafo. O que a Grafo te oferece é tempo de qualidade para focar no que realmente importa, enquanto nós cuidamos de sua presença nas mídias sociais. Aproveite essa pequena pausa com um café. Café. Lá. Com um café e pense que com a Grafos, mais momentos como esse serão possíveis. Cara, isso é branding pra caraca. Muito top. Essa frase combina contigo. Combina comigo, combina. A genialidade é um tipo de loucura. Caraca, a genialidade. Tira uma foto, Pedrão. Porra. Aí. Caraca. Muito top. Aqui é uma bala também. Pera aí, galera. Muito top. Isso aqui são adesivos. São adesivos. Porra, muito top adesivo. Vou mostrar. Boa. Cara, muito bom, muito bom. É isso, galera. O empreendedorismo te dá essa oportunidade, né? Fiquei muito feliz pelo presente. Muito obrigado, Carol. A Grafos eu acompanho ali. Desculpa, tô falando Grafos desde o início. Desculpa. E eu também falo, sabia? A empresa é minha, mas... Pronto. É o plural. Você pensa tanto no crescimento, você já tá pensando no plural ali. Pronto. Cara, conte pra gente aí um acontecimento que marcou sua vida. Um só. Manda. Isso é meio difícil. Em relação a Não, que você qualquer quiser. coisa. A maternidade. A primeira? A primeira. Assim, transformador, que muda a vida de uma pessoa. A maternidade, uma mulher, né? Maternidade, esquece. Não tem como. Era. Depois de ser mãe é muda. diferente, né? Muita coisa. Essa veia empreendedora, eu já tinha, mas a maternidade faz acontecer. É aquele negócio, eu vejo muita gente falando, quanto mais filho eu tenho, mais próspero eu fico. É verdade, eu tenho 3 e eu tô cada vez mais... Poxa, também tem 3. Galera, o negócio é fazer filho, gente. Só é transformador. Sim, foi o que me colocou. Exatamente, a responsabilidade traz... você sabe, agora eu preciso fazer acontecer, não tem como. Você tem aquelas crianças ali e você tem que entregar o melhor. Te olhando como, minha referência. Sabe uma empresa que quer entregar o melhor para o cliente? É muito pior com o filho. Você tem que entregar o melhor, não tem outra escapatória. Então, para mim, o que me transformou no que eu sou hoje, o que trouxe a Grafo, tá trazendo a Grafo para essa
condição de hoje ter mais de 200 clientes, Caraca, bastante. entendeu? É, bastante gente. É isso, foi a maternidade. Eu tenho que conseguir, eu tenho que fazer acontecer. Aonde eu estiver. Aonde eu estiver, tem que acontecer. Isso é... Queria te perguntar isso. Eu não tinha ideia que você ia falar maternidade, mas para as mães aí, eu converso muito isso com a Lorena, direto eu converso com ela. Ela também é empreendedora, ela é sócia da Quatra. E eu falo, cara, não tem tempo. Eu não gosto dessa palavra vitimismo, tá? Eu acho que o vitimismo, quando a gente fala, você não pode se vitimizar. Cara, você não entende a dor do outro, então você não fala que a pessoa está se vitimizando. Mas o empreendedor, a mulher principalmente, ela não pode se calar, mas ela, ao mesmo tempo, ela não pode ter tempo para chorar essa dor. Não pode, porque principalmente se ela for mãe. E se ela for mãe, ela não tem que depender ou ela não tem que esperar alguém fazer por ela, alguém fazer pelo filho dela. Ela tem que fazer, ela tem que ser referência pro filho dela, porque ela vai ser de uma forma forte, de uma forma fraca, de uma forma vulnerável, de uma forma que não quis fazer. Porque quando você fala de força, eu até acompanho muito perfil de maternidade, e nós estamos entrando numa geração, Carol, que a galera tá... A palavra certa não é romantizar, mas a galera tá dando muita atenção pra... Poxa, eu não posso fazer isso porque eu tenho um filho. Pô, eu não posso fazer aquilo porque eu tenho um filho. Cara, você tá passando... O seu filho vai ver isso. Seu filho vai ver isso quando ele crescer. E você tá culpando o fracasso da sua vida. Uma criança que não pediu pra você pra vir ao mundo. Tá ali. E foi responsabilidade sua também. Então eu não tô tirando a responsabilidade de homem, tá? A responsabilidade é igual dos dois. Então é igual. E o seu filho, que é, nesse caso, a única vítima, porque ele é a única vítima dessa história, porque ele não pediu, ele não cometeu nenhum ato pra vir, não pode ficar com essa culpa. Não, então, com certeza não. Ele vai ter você forte, fraca, vulnerável. Mas é difícil você ver uma mãe... por mais que uma mãe não se posicione, não vou... Que seja uma simples dona de casa, digamos assim. Sim. Aquela mulher ela tá tem muito. Ela tem um papel muito importante, dona de casa. Isso Sim. aí tem um papel muito importante. Ser mãe é muito difícil. É 24 horas por dia, não tem folga, você não dorme, você fica preocupada. Seu filho tá passeando, você não tem paz, porque você quer saber como a criança tá e tudo mais. Então, assim, ser mãe é muito complicado, de verdade. Mas, assim, dá para você conseguir empreender, dá para você conseguir trabalhar, conquistar suas coisas, estudar, se você tiver uma rede de apoio bacana, que você consiga se organizar, aí é tranquilo. Que você pode construir também. Sim, com você certeza. Você pode construir essa rede de apoio. Com certeza. Independente da pessoa que você tiver. Não se trata de ser pai da criança, de ser sua mãe, não. Sim. São pessoas que vão acolher ali e te dar uma condição de você conseguir se projetar. Mais uma responsabilidade da mulher, construir uma rede de apoio. No meu caso, eu também já me senti assim, um pouco deslocada. Hoje em dia, eu tô com meu marido, né, o Márcio, ele me dá esse suporte para eu trabalhar, para eu estudar. Estou fazendo outro MBA agora, que também me toma muito tempo. É um bebê de 7 meses, agrafo, um MBA. E, graças a Deus, eu estou com uma casa. Sim. E eu consigo porque eu tenho uma rede de apoio que está ali para me dar todo o suporte que eu preciso. Então, isso é mais uma responsabilidade. Eu queria abordar esse tema, na verdade, eu não era preparado, porque a gente não conversou antes. Você me deu uma resposta que eu nem esperava. Mas eu queria abordar esse tema porque... Vamos ser realistas, e muitos homens falam, não, porque... Enfim, eu poderia até sair nessa defesa, mas eu seria super injusto. Cara, a mulher, ela tem um protagonismo maior do que o do homem. Isso é fato. E a sociedade, ela tenta ofuscar isso, ela tenta dar mais poder ao homem. Esses dias eu fiz um post no Instagram que repercutiu, acho que foi anteontem, postando assim, mãe, não tem folga, não tem... E aí as pessoas achavam que eu estava atacando o meu marido. Eu falei, não, gente, só se trata que, independente do quanto ele me ajuda, é mais difícil para mim. Não, mais difícil para mulher, isso é fato. Não tem como. Eu vou estar sobrecarregada com toda a rede de apoio. Eu vou continuar sobrecarregada, porque eu sou a mãe de 3 crianças. Então, não se trata de atacar a minha rede de apoio. As pessoas achavam que eu estava ali. Sim. Não era. É só que realmente... Era um desabafo. Era um desabafo sobre ser mãe. Sim. Não sobre a minha rede de apoio, não. Ser mãe é complicado demais. E é muito importante, Carol, você falar isso, até quero continuar nesse ponto, porque quando você fala que, poxa, é complicado, que tá sobrecarregada, galera,
É uma escolha. É uma escolha. Então, assim, você escolheu. Você tá ali, tá sobrecarregada, mas não tem pra onde correr. Ou você vai continuar empreendendo, ou você vai continuar trabalhando, ou você vai continuar fazendo acontecer, ou então você vai se largar. Filha é Você o vai. carvão da fogueira, Rocine, pra mim. É o que faz acontecer. Na realidade, pra mim é isso. Eu sei que tem muita gente que usa como empecilho, não consigo fazer. Não, é por isso que você tem que fazer. Não tem É um essa de, gás maior. exatamente, não consigo, não. Não tem. Agora vai, tem que ir, não Tem tem alguém te como. olhando de forma inocente, esperando você fazer acontecer. Eu sou o exemplo dos meus 3 filhos. Então, eu quero. E você vai ser de qualquer maneira, tanto pro bem, tanto pro mal, tá? Isso eu também tenho muito na minha consciência. E finalizando, porque a gente já tá no finalzinho, agora vai ser um recado aí da Carol. Deixa um recado pra galera que tá nos assistindo aí. A gente já tá Não tem muito finalizando. recado, não. Acho que já falei demais, mas é para vocês me acompanharem nas redes sociais, tanto na minha pessoal, né, que é onde eu abordo esse assunto de maternidade, minha mentoria, que é a parte da Grafo. Então, Carolina Vieira Real e Grafo Social Media. É isso. Muito top. Gente, finalizamos. Siga a gente também, tá? Empúria Pod Podcast, Empúria Brava, Quatra, Grafo. Segue geral, que seguir não custa nada. E você vai ganhar conteúdo, tá? De graça. E vai dar uma força aí pra gente que tá começando o projeto. Gente, muito obrigado. Até a próxima semana. Vamos nessa.